Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber doutora Thaline. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Cleiton. Como é que você está? Tudo bem. Gratidão em ter aceito o nosso convite. Estou muito honrado em estar aqui falando com você hoje. Eu que agradeço. Uma estrutura linda dessa. A gente precisava falar sobre isso também. E está aqui, né? Está representando a Curai Clínica. É uma honra para nós esse convite. E desde já estou preparada para a gente bater um papo bem bacana. Que bom. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o empreendedorismo feminino na saúde, que são pouquíssimas pessoas que hoje empreendem, principalmente na saúde e principalmente mulher. Thaline, gostaria que você ficasse aí à vontade para abrir seu coração, certo? Sim. A gente esclarecer um pouco sobre mitos, verdades, dúvidas frequentes de pessoas que, como é que eu posso dizer, consomem do seu produto, Sim. né? E, de antemão, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, para quem não conhece. Sim, claro. Então, eu sou Thaline, sou enfermeira dermatoterapeuta, sou empreendedora, servidora pública também, né? E tem uma história aí no empreendedorismo até interessante. Mas hoje eu estou à frente da Curai Clínica há 5 anos. De empresa estamos caminhando para 6 anos e de clínica estamos caminhando para 5 anos. Sou professora de pós-graduação também. Trabalho nos projetos de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês desde 2016. E tenho os cursos também para a formação de enfermeiros dermatoterapeutas também, né? Minha especialidade é de cuidar de pessoas com feridas e estou entrando agora também um pouco na estética no pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, eu gosto de começar muito contando um pouquinho dessa história, como foi empreender. Na verdade, eu acho que como muitas enfermeiras, muitos enfermeiros, há uns anos atrás, nós tínhamos muito pensamento de terminar a faculdade e procurar um concurso, né? A nossa universidade, ela formava você para o serviço público. A nossa atuação era toda no SUS. E quando nós saímos da universidade, nós sempre já saímos procurando um emprego público, e comigo não foi diferente, né? Já na universidade, eu entrei na iniciação científica, procurei um professor, fui trabalhar na pesquisa e me interessei muito, né, desde cedo, pela área da enfermagem dermatológica. E comecei com pesquisas, fui fazer mestrado, doutorado, mas antes de me formar, eu prestei um concurso para o Estado, passei, né, e entrei para ser enfermeira do Hospital Valfredo Gugel, em Natal, né, Hospital de Trauma, o maior hospital de trauma. E daí, eu tive algumas dificuldades no serviço público, porque quando você vai para o serviço público, você se depara com a dificuldade de não poder usar todo o seu potencial, tudo que você aprende na universidade, devido à limitação de recursos, né? Tudo é mais, digamos assim, há uma burocracia maior, há uma escassez de recursos e a gente fica um pouco frustrado. É preciso o servidor público, eu sou uma defensora do serviço público, do SUS, mas é preciso a gente achar uma motivação a cada dia de trabalho para seguir feliz, fazer aquilo para o resto da vida. Então, eu passei no concurso aqui no Seridó, vim para o Seridó. Enquanto aguardava esse concurso, eu fui convidada, fui trabalhar no Hospital Regional daqui de Caicó e fui convidada para gerenciar, coordenar uma comissão de pele no hospital, que era justamente coordenar uma equipe que tratava as pessoas com feridas, uma equipe especializada, que até então era algo raro. A enfermagem dermatológica, ela surgiu há pouco tempo como especialidade e como empreendedora, né? E eu digo até que foi uma ousadia da gestão, tirar enfermeiros do plantão para fazer parte de uma comissão que ia cuidar de pessoas com feridas, né? Então, nesse momento foi quando eu comecei a despertar para o empreendedorismo. Por quê? Até uma história curiosa. Eu tinha uma sócia e essa sócia me convidou para a gente abrir uma empresa de home care. Nós abrimos essa empresa de home care multiprofissional aqui em Caicó e, concomitantemente, eu fui gerenciar a comissão de pele no Hospital Regional. E daí,
íntere, os pacientes recebiam alta e nós recebíamos muito pedidos para acompanhar esse paciente no domicílio. Porém, estávamos dentro do serviço público. E aí foi quando eu pensei, por que não, né, acompanhar esses pacientes e agregar esse serviço à empresa de saúde que nós já tínhamos, que era a Curai, era um home care. E assim eu fiz, comecei no atendimento domiciliar desses pacientes que recebiam alta e desejava continuar na assistência especializada, né? Daí eu fui fazendo a minha cartela de clientes, atendendo no domicílio, com recurso mínimo também, fui investindo devagarinho, chamei uma técnica que trabalha até hoje comigo e trabalhava no hospital na época, para me acompanhar. E quando eu tinha uma cartela de clientes que me favorecia abrir um local físico, foi quando nós, de fato, abrimos esse local físico que começou com uma salinha alugada numa clínica e depois a gente passou para onde hoje é a Curai Clínica, né? Certo, mas assim, o que te levou realmente você levar para a área da saúde? O que é que te motivou? Então, eu era enfermeira, minha formação é como enfermeira na área da saúde, era o que eu sabia fazer. E eu não tinha a mentalidade de empreender. Eu não digo nem a mentalidade empreendedora, porque eu acho que a mentalidade empreendedora a gente já nasce com ela, porque como a gente estava conversando um pouco antes aqui, as ideias elas vão surgindo, só falta braço e perna para você dar conta de fazer, né? Mas elas surgem toda hora. Então, eu digo muito que a gente tem o mindset de crescimento, a mentalidade empreendedora. Mas eu não tinha intenção e nem fui formada para empreender. Eu fui formada para ser uma enfermeira do serviço público. Daí, como houve essa possibilidade da gente abrir um home care, porque havia necessidade de pacientes aqui de home care e não tinha nenhuma empresa que prestasse serviço aqui na região, então a gente fui convidada. Deu aquele frio na barriga, né? Porque empreendedorismo a gente sabe que é uma montanha-russa. E eu fiquei pensando, poxa, nós sermos responsáveis por uma equipe de profissionais da saúde que vão estar dentro da casa do paciente é muito delicado. Mas topei. E aí fomos gerenciando esse home care, fazendo o nosso pé de meia ali. E foi quando surgiu a possibilidade de acompanhar os pacientes que eu já acompanhava no serviço público, no atendimento domiciliar de forma particular. Então, foi acontecendo, foi surgindo, né? E só pegando no gancho nessa sua fala, é interessante, você disse, você viu a oportunidade. Isso. E a grande diferença dos empresários é que ele consegue ver um gap, ele consegue ver algo que os outros não vê. Então, assim, você viu que existia essa demanda retraída e via que não tinha ninguém que cobertasse essa demanda. A gente fazia um trabalho tão bacana, primeiro com o home care, de fato, não existia empresas de home care aqui no município, né, nem na região de Seridó. E depois veio a oportunidade de dar continuidade a um trabalho que a gente estava fazendo, um trabalho que estava gerando muitos resultados no hospital. E daí o paciente recebia alta, saía do risco, por exemplo, de uma amputação, ia para casa e se aquele trabalho não fosse dado continuidade, até a cicatrização completa, esses pacientes corriam um risco maior. E eu fiquei pensando, por que não? Né? Já tem uma empresa na área da saúde. Por que não atender esses pacientes no domicílio? Comecei a usar minhas horas extras, né? Fora do trabalho, o tempo que eu tinha, eu atendia esses pacientes com a ajuda da técnica Irani que trabalhava comigo. Agora, uma coisa interessante que aconteceu é que a cartela de clientes foi crescendo tanto no nicho do tratamento de pessoas com feridas, no nicho da enfermagem dermatológica, a demanda foi tão alta que chegou um momento que nós tomamos a decisão de deixar o home care de lado e nichar só na enfermagem dermatológica, que era o que, de fato, eu tinha me preparado a vida inteira para fazer, né? Eu saí da faculdade, continuei no mestrado, continuei no doutorado, especialização nessa área. Então, isso me deu um gás. Trabalhar com o que você gosta, com o que você foi formado a vida inteira para fazer. E você vê resultado, as pessoas começam a lhe indicar que vai dando muito certo, você começa a transformar vidas. Isso é fantástico. Então, a gente deixou o home care de lado e seguiu só com a clínica, né? Certo. Quais seriam as maiores motivações que te levam a você a seguir na carreira? Eu digo que a grande motivação
é a transformação que a gente gera na vida das pessoas, né? Nós temos pacientes com 37 anos de feridas. Temos pacientes que chegam na clínica com o risco de amputação. O médico diz assim, vá ali tentar fazer os curativos, se não, já deixa a cirurgia marcada. Se não melhorar, até a próxima semana a gente faz a amputação na quinta-feira, né? Então... Bem motivacional, né? Bem motivacional. Na verdade, o problema é que porque a população procura tardiamente? Pela falta de informação ainda. Não há cultura da enfermagem dermatológica. Antigamente, o que eu estava falando para você mais cedo, né? Não se tinha cultura de procurar um serviço especializado de enfermagem para tratar feridas. Se procurava um médico, um profissional que diagnosticava, passava aquela pomada para a pessoa passar em casa e acabava não conseguindo fazer o acompanhamento diário, um acompanhamento especializado no tratamento de feridas. Então, o que é que acontece? A população, ela, por não saber, ela procura o serviço tardiamente e muitas vezes já está num risco alto de perder um membro, de amputar. Infelizmente, né, ainda há uma incidência muito grande de amputação. Eu trabalhei na clínica cirúrgica do Hospital Regional e é muito alto a prevalência, a incidência na nossa população de amputação, principalmente pacientes diabéticos. Então, quando um paciente desse, vamos voltar para a motivação, quando um paciente desse chegava na clínica e dizia, eu vim para cá, o doutor mandou eu para cá tentar fazer uma última tentativa para não amputar. E a gente consegue tirar esse paciente do risco de amputação e consegue cicatrizar, a gente está devolvendo vida para esse paciente, qualidade de vida. Já imaginou você ter que amputar um dedo, você ter que amputar o pé? A sua vida muda completamente. Outros pacientes que têm feridas na perna, feridas crônicas de anos, né? Às vezes até o paciente já se acostuma, já adota ali a ferida, porque acha que não tem mais jeito. Porque até então só se fazia curativo. Eu digo fazer curativo é enxugar gelo. Nós não somos fazedores de curativo. A gente tem que diagnosticar. Nós temos que procurar a causa da ferida. A ferida é só uma consequência da doença. Quando a gente trata de forma integral, descobre que é uma diabetes que está atrapalhando, que é uma doença venosa que está atrapalhando a cicatrização, nós conseguimos uma evolução a partir das tecnologias que nós temos hoje para o curativo. Mas a enfermagem dermatológica vai muito mais além de fazer curativos, né? Nós realmente diagnosticamos, nós tratamos, trabalhamos de forma multiprofissional. Muitas vezes o paciente chega para nós com uma ferida de anos que está com a anemia maltratada. Se eu não trato essa anemia, se não... A causa. A causa, exatamente. Não chega oxigênio naquele tecido, a ferida não vai cicatrizar. Aí depois a gente descobre que a anemia é decorrente de um problema renal. E aí encaminha aquele paciente para um nefrologista. Então, percebe que a ferida é uma consequência e a gente tem que chegar a todas as causas, tratar essa pessoa de forma integral. Eu digo muito, na Curai é a experiência do cliente, é esse cuidado integral. É o cuidado, o raciocínio clínico e a experiência do cliente. O método Curai, ele não pode fugir disso. Primeiro, cuidado, se preocupar de verdade com a pessoa. Não olhar para a ferida, olhar para a pessoa. O raciocínio clínico, porque eu não posso cessar de buscar a causa dessa ferida. Enquanto eu não encontrar esse diagnóstico, é como se eu estivesse diante de uma folha em branco, né? Eu preciso de um diagnóstico e muitas vezes eu preciso do ortopedista, do vascular, para chegar a um diagnóstico de forma multiprofissional e nós conseguirmos tratar essa ferida na causa. E a experiência do cliente, né? Que é esse cuidado integral, a forma como ele é tratado. A gente recebe muitos clientes idosos que quando recebe alta, diz que vai sentir falta da clínica, né? Como que você sente falta da clínica? Você está com a ferida, cicatrizou, vai viver agora a vida, vai tomar banho sem ter que enrolar a perna. Que muitos dizem isso, eu não vejo a hora de tomar um banho. Por isso que eu digo que a maior motivação é a transformação que nós devolvemos, causamos na vida de pessoas. A Curai, ela cura histórias para contar. Tem muitas histórias lindas. Pegando um gancho aí nessa sua fala, a Curai, por que Curai? Quem foi que inventou esse nome?
Quem inventou, quem sugeriu foi meu esposo e meu sócio, Fábio, né? Porque curai é cuidado em latim. A pronúncia em latim é até curei, não é curai. E a gente abrasileirou para curai, né? Em breve a gente vai estar no registro de marca. Interessante, Cleiton, que como é interessante esse network, esse papo com outros empreendedores de outra área. Nós estivemos trabalhando num projeto juntos para a Curai e sentado aqui na sua mesa, uma vez você me falou, você já tem o registro de marca, você está crescendo dessa forma, sua marca já está registrada. Eu digo, não, já foi negado, a gente já recorreu. Aí você parte para outra coisa aí. E nós buscamos um nome que mantivesse o mesmo significado e muito em breve a Curai vai estar vindo mais repaginada. Forte, repaginada, sim. Bacana. Mas é cuidado em inglês porque é a essência do nosso trabalho, cuidado com ciência. Entendi. Não tenho dúvida que nessa jornada que já de anos tratando, salvando vidas, transformando, você já deve ter passado aí por centenas, talvez até milhares de pessoas que você já tratou e já teve um impacto na vida delas, direto ou indiretamente. Você teria como partilhar um pouco sobre, não precisa dizer o nome nem nada, sim, claro. Só o milagre, não precisa dizer o santo. Mas que se você parasse hoje de trabalhar, cara, isso aqui valeu toda a minha história. Então, se você pudesse compartilhar aí com a gente alguma história que realmente houve um impacto, uma transformação. Sim, claro, Cleiton. Eu digo muito que eu tenho, como profissional e empreendedora, como pessoa, eu tenho 3 valores que estão à frente de todas as minhas decisões, que é família, espiritualidade e liberdade. E esses dias eu tive um sonho que eu chegava numa colônia espiritual e ao chegar nessa colônia espiritual estavam todos os pacientes lá que eu já havia tratado, que já faleceram. E eles me recebiam com tanta alegria e eu ficava tão alegre. E você está aqui também? E você está aqui também? Eu ficava muito feliz ao ver todo mundo, né, lá me esperando numa salinha e a gente batia um papo, conversava, né? E daí, quando eu acordei desse sonho, eu fiquei pensando, poxa, Jesus curou muita gente. E ninguém não faleceu, ninguém ficou eternamente vivo porque ele curou, né? Mas ele promoveu aquela cura naquele momento na pessoa e devolveu vida enquanto vitalidade aquela pessoa tinha. E era um sentimento de gratidão que eu, ao encontrar aquelas pessoas que eu tive. E tem uma história, uma paciente que ainda nós estamos finalizando o caso dela. Ela chegou a curar com uma ferida de 37 anos, quando eu me referi a um paciente com 37 anos de ferida, é um filho, né? 37 anos de ferida na perna, uma úlcera venosa, que a gente chama de úlcera varicosa, por problema de circulação. E ela disse, eu vim para cá porque eu tenho uma infecção, e o doutor disse que eu já estava tomando antibiótico há muitos anos e nenhum antibiótico mais fazia efeito. Ou seja, ela tinha uma bactéria, 3 bactérias multiresistentes. Era uma paciente que tinha um histórico de vários tratamentos sem sucesso, com a ferida enorme na perna, com 3 bactérias multiresistentes, que há vários antibióticos. E o médico disse que não tinha mais solução para ela, porque se ela tivesse uma doença mais grave, não teria nenhum antibiótico que ia fazer efeito. Pelo fato ela já está tomando medicações mais fortes possíveis. Exatamente. E também corria o risco daquela infecção generalizar e ela morrer de uma sepse. E aí ele falou que a sugestão era amputar, para que ela se livrasse da infecção e não corresse risco de vida, né? E nós estamos, graças a Deus, finalizando o caso dessa paciente. Nós estamos cicatrizando essa paciente. Nunca mais essa paciente teve que tomar, graças às tecnologias, graças a Deus, primeiramente, que eles fazem, graças a vocês. Não, agradeço a Deus, nós somos só instrumentos. Ela vai cicatrizar, né? Então, é uma história linda. Ela fala assim, eu estou no céu de portas abertas. Quando eu chego aqui, é um céu de portas abertas. E é muito gratificante ouvir isso, não né? tenho dúvida. Ela é lá de Boicelada, aqui de um município, Jucurutu, né? Um município próximo aqui de Caicó. E eu falei para ela, quando ela cicatrizar, a gente vai lá fazer uma visita, ver como é o dia a dia dela, lá no sítio dela, né? E é uma alegria, é uma vontade de ficar boa, de cicatrizar. Eu cultivo muito isso nos pacientes, a espiritualidade, a fé que vai
cicatrizar. Esse é o nosso cliente ideal. Qual é o seu cliente? Quando me pergunta qual é o seu cliente ideal? Aquele que tem fé na sua cura. Porque o paciente que tem fé na sua cura, ele segue as orientações, ele faz repouso, ele tem uma dieta adequada, então ele cicatriza muito mais rápido, né? E é esse paciente que eu quero contar a história, que eu quero curar a história para contar. Bacana. Thaline, me diga uma coisa. Você como empresária, Sim. certo? Eu não tenho dúvida que, assim como eu, né, não tem receita de bolo. Sim. Você deve ter passado por muitos desafios, né, como empresária para chegar aonde chegou. E eu queria saber de você quais foram os principais desafios e se você, no meio do percurso, pensou em desistir. Muitas vezes. Eu acho que não é diferente. Cada empreendedor, a gente tem a mente... Só muda os problemas. Só muda a qualidade, eu acho, dos problemas. Mas muitas vezes, né, são muitos os desafios. Eu digo que o primeiro, por eu não ser uma empreendedora nata, digamos assim, quando a gente começou a empreender, nós éramos muito ingênuos. E ao fechar nosso primeiro contrato com um grande plano de saúde, eu acho que o maior plano de saúde da região e do Brasil, nós éramos tão ingênuos no empreendedorismo, tínhamos tanto pouco conhecimento, que nós fechamos por um valor que não cobria os juros, não cobria os juros que tirava a nota fiscal, que vinha na nota fiscal, né? Então, no momento, eu acho que se deslumbrou pelo volume, mas não se despertou para o ponto de equilíbrio. Isso, exatamente. Nós não conhecíamos esse universo administrativo, empreendedorismo, e aí a gente acabou pecando, né? Pagando para trabalhar muitas vezes, né? Isso foi algo que me marcou bastante, porque eu digo assim, você que tem a mentalidade de crescimento, o mindset de crescimento, você aproveita o erro como uma oportunidade de aprendizagem. Isso é muito importante, porque foi uma aprendizagem para o resto da vida, né? Tira os custos, tira-se todos os custos. E você conhece, de fato, quais são esses seus custos, né? Porque muitas vezes a gente acha que é um cálculo simples, e não é. Um outro desafio, eu acredito que é o maior deles, é um desafio constante para quem empreende, para quem tem equipe, é a gestão de pessoas, né? Muitas vezes você treina uma equipe, você quer passar a cultura para a sua equipe, a cultura da sua empresa, que tem a ver com os seus valores, com a sua missão. E você forma um profissional e, de repente, aquele profissional, quero ir fazer outra coisa. E você deixa o profissional, pronto, vou fazer outra coisa. Ou ter uma boa gestão de pessoas, de modo que aquela equipe, ela vista a camisa e sinta-se pertencente, né? Eu digo muito à equipe Curai hoje. Hoje eu considero que eu tenho uma equipe alinhada. Depois de 5 anos, eu tenho uma equipe alinhada. E eu digo muito para a equipe Curai, se comportem como donas, porque quem sabe um dia não serão, né? Quem sabe um dia eu resolvo vender a Curai. Vocês se unam aí, comprem a Curai e vocês vão estar à frente do negócio que vocês construíram. Perfeito. Porque quem constrói é a equipe. Então, quando você tem a mentalidade de crescimento, eu acho que você olha muito para frente, né? E por isso a gente investe muito na equipe, a gente tenta motivar. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com elas e eu disse, eu quero que vocês estejam felizes aqui. Eu preciso dessa energia, porque quem já chega aqui já chega em muito sofrimento. E a gente precisa ter essa energia em nós para proporcionar a melhor experiência possível para esse cliente, né? Pegando a fala que ela terminou de dizer aqui, é muito importante os valores e os princípios estar bem alinhado com o seu, porque, como você falou, não adianta você ter uma visão e os colaboradores terem outra, porque não vai ter engajamento. E aí esse grau de pertencimento é quem faz total diferença em qualquer negócio, porque quando princípios e valores, a cultura está bem alinhada, primeiro, você faz com que o colaborador tenha engajamento, tenha um grau de pertencimento, tenha maior fluidez, fazendo com que o resultado da empresa seja muito, muito, muito mais relevante e fazendo com que faça total diferença em qualquer canto. Quando ele parte do princípio que ele é dono, que ele se sente pertencente, que ele pode ajudar na tomada de decisão, apesar que a palavra final é do CEO, mas quando é construída a 4 mãos, ele sempre sabe que vai ser escutado.
né? Por mais que não seja a mesma opinião que a sua, mas ele sabe que o que ele está dizendo vai ser relevante. Isso. Eu vi muito, Cleiton, eu vi um estudo falando sobre por que as pessoas estão migrando muito de grandes empresas, serviço público, para empreender, sozinhos, para começar montando um negócio, começar com uma startup, pela liberdade, né? Eu acho que o empregador hoje, o jovem principalmente, a gente tem uma população jovem que anseia por essa liberdade criativa, por essa autonomia. E eu acredito que quando você alinha esses valores da empresa, quando você consegue uma equipe que tem o mesmo propósito, ele se anima, ele vai trabalhar com muitas ideias, ele dá sugestão. Hoje, nas reuniões, a pauta começa vindo das demandas da equipe. Eu não venho com pauta pronta. Vem das demandas, eu deixo que elas contribuem com as decisões. Nós tivemos tanto de lucro esse ano e nós temos uma decisão para tomar. Vamos investir nisso aqui, vamos investir nisso ali. Outra coisa que eu acho muito interessante é nós investimos muito no capital intelectual da nossa equipe, né? Por exemplo, são todas técnicas de enfermagem, enfermeiras, agora nós temos fisioterapeutas, nutricionistas, e elas precisam estar se atualizando. O ano passado, nós levamos a equipe para o maior congresso aqui, Norte e Nordeste, que teve em Natal, de enfermagem dermatológica, e vamos repetir esse ano. A gente percebeu o quanto elas voltaram motivadas. Uma coisa que você falou que é muito importante, a sensação de pertencimento, e é pertencimento de verdade, porque há uma possibilidade, inclusive, daquele funcionário fazer carreira dentro da empresa, né? Eu tenho técnicas que estão fazendo o curso superior de enfermagem e que logo, logo elas assumirão a coordenação da assistência de enfermagem. Eu tenho outra técnica que logo, logo está terminando fisioterapia e logo, logo vai trabalhar como fisioterapeuta e especialista em órteses e próteses de pacientes amputados. Então, é essa dinâmica que eu gosto de dar à equipe, né? E eu invisto muito. Eu já me questionaram muito uma questão. Me perguntaram assim, você não tem medo de formar a equipe, de investir, de pagar um curso e a pessoa, de repente, sair e levar, pronto, leva tudo, leva o conhecimento, tudo que você investiu? Eu não tenho nenhum. Porque à medida que eu invisto, também eu cultivo essa sensação de pertencimento. Uhum. E caso a pessoa decida lá na frente sair, eu tenho certeza que durante o tempo que ela esteve comigo, ela deu o melhor. E eu dei o melhor como empregadora, né? Pronto. Essa é a diferença de um grande líder. Não ter medo de disseminar conhecimento, ensinar o que sabe e ensinar a fazer outros líderes. Porque um dos papéis do líder é formar novos líderes. Então, assim, se a pessoa saiu, é porque ela, vamos dizer assim, não está alinhada e às vezes até uma oportunidade, a pessoa Sim. passou no doutorado, no mestrado Sim. e surgiu uma nova oportunidade e está tudo bem. Tá tudo então certo. Forma outro. Do mesmo jeito que você encontrou e poliu e formou um diamante, você forma outro diamante. Uhum. A questão o grande erro que eu vejo nos empresários é na contratação. Por não fazer um alinhamento de expectativa, por que a Curai? Por que é que você quer vir trabalhar aqui? E se na fala dela, se nas atitudes, se na postura ela não tiver a intencionalidade e não tiver o mesmo senso crítico que você tem, que é o que você semeia dentro da sua empresa, não vai fluir. Então vai ser mais uma. E de mais um no mercado está cheio. Então hoje, quando a gente vai fazer uma seleção aqui, a gente escolhe bem, faz muito, muito bem esse alinhamento, porque uma contratação bem feita, quase você não vai ter turnover de colaboradores, entrada e saída de colaboradores. Todos os nossos colaboradores aqui hoje passam anos. Dificilmente eu tenho um colaborador que passa poucos meses, dificilmente, é de 10 anos, 11, 14, 8, 7. Então, por quê? Porque na hora da contratação, a gente faz muito bem esse elemento. Por que a Vigo? Por que é que você quer estar aqui? Por que é que eu tenho que dar essa oportunidade? Quais são os princípios o que é que a Vigo pode contribuir para o seu crescimento? Entendeu? Então, assim, na hora que a gente faz esse elemento de expectativa no início, certo? A possibilidade de ter uma frustração é muito menor. Possa ser que tenha? Sim.
mas o índice é bem menor. Então, com isso, o que é que acontece? O tempo que ela vai estar aqui, ela vai estar cultivando, a gente dá a oportunidade dela crescimento. A gente tem colaboradores aqui que começou na faxina, já está no administrativo, já assumiu uma gerência. Hoje, nosso gerente de 14 anos começou no suporte, depois foi gerente de suporte, depois foi comandar outros líderes. Hoje é nosso braço direito, nosso sócio. Então, assim, porque conhece todo o processo, isso, né? Entendeu? Assim, mas ele, por quê? Ele tem um grau de pertencimento. Ele é muito importante aqui, assim como todos os que estão aqui. Hoje, o nosso maior ativo são os colaboradores. Né? Porque então a gente treina no intelecto, a gente manda para São Paulo, o curso que precisa fazer, a gente manda fazer, o equipamento que precisa ser compro, a gente dá. Você vê aqui que você já conhece um pouco da nossa estrutura. Sim. E eu acho que você pode falar muito bem, né, do que você vê, porque não é o que eu digo, é o que os outros realmente veem e percebem. Sim. Né? Você tocou num ponto importante, Cleiton, que é as dores do empreendedor por não ter uma mentalidade, né, de crescimento. Eu vejo muito empreendedores com síndrome de burnout, sobrecarregados do próprio negócio, daquilo que sonhou fazer para o resto da vida, justamente pela mentalidade de não compartilhar conhecimento. E o medo de querer... Não, de só acha... outra pessoa. E achar que ele é o MacGyver e só ele consegue fazer. Exatamente. Entendeu? Eu já passei por isso. Achar com medo de entregar os meus pacientes a outra pessoa e a pessoa não fazer exatamente como eu fazia. Não de compartilhar o conhecimento, mas da pessoa não fazer tão quão bem eu fazia. E isso não existe. A pessoa pode ser, inclusive, melhor do que você. Isso veio com a maturidade, né? A maturidade empreendendo. Eu vejo hoje a minha equipe tem pacientes apegados à equipe, a outra enfermeira, Luana, e eu acho ótimo. É sinal que a pessoa está proporcionando uma experiência incrível para o seu cliente, né? Perfeito. E outra questão é que quando você divide o que você sabe, quando você forma o seu funcionário dentro de tudo que você conhece, que você sabe já, a experiência do seu cliente vai ser muito boa e você vai conseguir sair do operacional para o gerencial. O estratégico. Para o estratégico. Eu vejo empreendedores saturados, empreendedores que amam o que fazem, mas estão cansados pelo medo de formar outro tão bom ou melhor. Eu acho que é uma mentalidade, não é uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade fixa que a gente tem que mudar isso, né? Outra questão, eu não tenho medo porque sempre vai haver, eu digo muito esse exemplo, em Caicó, em cada esquina tem uma clínica de odontologia. Vamos falar de empreendedorismo na saúde. Cada esquina tem uma clínica de odontologia. E se eles estão lá, é porque eles se mantêm. É porque tem clientes que se afinam com os valores de cada um. Então, demanda tem. Isso, eu não tenho medo de concorrência, porque inclusive eu formo a minha concorrência. Eu formo enfermeiros dermatoterapeutas que começam da mesma forma que eu comecei aqui em Caicó, com a maletinha, atendendo no domicílio, no seu carrinho. E daí montam o seu espaço. E por que eu não tenho medo dessa concorrência? Porque sempre vai ter quem esteja acima de você, com quem você vai se inspirar, e sempre vai ter quem esteja abaixo, a quem você possa ensinar. E sempre vai ter aquele cliente que pague o preço que você cobrar, desde que veja valor na sua entrega. Concorrência, para mim, é motivação. Concorrência, para mim, eu vou compartilhar, mas eu preciso de um diferencial, né? Eu digo muito que eu estou sempre sentada na cadeira de aluno, para que eu não pare no tempo, né? Eu acho... Ter a humildade de reconhecer que sempre pode aprender e não sabe de tudo. Sempre. E quanto mais a gente aprende, não sei se você pensa assim, quanto mais a gente aprende, mais vê que tem um mundo de conhecimento aí, com certeza. Né? E na área da saúde, com a tecnologia, hoje as coisas ganham uma velocidade muito maior de produção, né? E você tem que estar sempre atento. Falando em tecnologia, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Hoje, certo? O quanto a tecnologia ajuda, certo, na sua profissão, o quanto ela automatiza os processos, o quanto ela acelera, como é que eu posso dizer, o resultado da sua operação? Eu diria que antigamente a gente ia de um lugar para o outro, daqui para Natal, se ia de charrete. Chegava, não chegava? Atingia seu objetivo. Hoje a gente pode ir de carro, a gente pode ir e chega em 4 horas. Então, a tecnologia ela vem auxiliar, diminuir o tempo de tratamento na área da saúde, né? E ser muito mais precisa em diagnósticos. Por exemplo,
Hoje nós trabalhamos desde do sistema gerencial, né, que a gente está em parceria com a Vigo. Isso muda bastante porque economiza muito tempo e quem está ali lidando acaba tendo mais tempo para assumir outras tarefas e bater metas com muito mais facilidade, que é importante a gente olhar para isso, quanto na assistência, nos processos de assistência à pessoa com feridas. Eu gosto de dar esse exemplo que antigamente nós tratávamos uma erisipela, que é uma infecção na pele, geralmente em membros inferiores. Nós demorávamos 4 meses, 3 meses para tratar uma erisipela. Com a laser terapia e principalmente com a ozonioterapia, nós temos tido um resultado em 20 dias. Bacana. Então não se pode morrer mais de erisipela, porque nós temos tratamento e tecnologia para isso. Que antes a erisipela virava uma infecção generalizada e causava a morte no idoso, né? E hoje nós temos tecnologias que nos permitem essa cicatrização em 20 dias, né? Como foi a nossa última paciente. Então, a tecnologia, por isso que a gente está sempre nessa busca, né? Do melhor custo-benefício para o paciente. Muitas vezes eu vejo assim, eu não vou para a Curai porque é caro. Já ouvi muito, não vai para a Curai porque pensa que a Curai é caro. Mas me diga quanto custa você passar 37 anos como essa nossa paciente, que eu falei há pouco tempo, comprando uma pomada de R$70 para passar numa ferida e não resolver. Uma pomada de antibiótico que vai causar só resistência bacteriana. Quanto custa? Calcule aí 37 anos por mês comprando 1 a 2 pomadas, que a ferida dela era grande, por R$70. É um investimento alto. Isso, para mim, é investimento alto porque não tem resolutividade. Com certeza. Né? Eu digo muito que entre o barato e o caro, né? É o que resolve. Não existe o barato ou o caro, é o que resolve. Quando a gente... Desculpa, Cleito. Quando a gente está com a dor de dente, você quer procurar o melhor dentista para resolver a sua dor, não é verdade? E não tem preço. Aí não tem preço. Você tem uma noite de sono... Resolve. É isso aí que a gente vai. Não adianta tomar um AS se a gente precisa tomar uma medicação mais forte. Não é isso? E mesmo que o investimento inicial seja um investimento maior, o tempo de resolutividade cai bastante, né? Tem preço você amputar uma perna? Um braço, um membro? Não tem preço nenhum. Perfeito. Você fez agora, foi preciso na sua comparação, na sua analogia. É sobre isso. Que conselho você daria agora para os telespectadores que estão nos assistindo até agora? Que conselho você daria para aquelas pessoas que são omissas, que não estão realmente cuidando da sua saúde? Que conselho você daria agora? Toda ferida que é grande, ela já foi uma ferida pequena. Então, do jeito que nós procuramos um dentista para cuidar de uma feridinha, de uma dor, de uma pequena infecção no dente, nós devemos procurar assistência especializada de enfermagem ao ter uma mínima ferida que seja. Porque eu digo, muitas vezes, um cortezinho na unha, um bifezinho que a gente faz ali, já é porta de entrada para a infecção. Então, o cuidado com a saúde, ele deve ser tomado desde os primeiros sintomas. Isso é para tudo, né? Para tudo. Às vezes a gente negligencia a nossa saúde. E como é que a gente pode ser o melhor naquilo que a gente faz se a gente negligencia a nossa saúde? Existe cuidado, existe tratamento especializado para pessoas com feridas. Outra questão que a Curai é pioneira é a podiatria clínica, que tem tirado as pessoas do risco de amputação. Então, a pessoa com diabetes, e eu quero falar diretamente agora para quem tem diabetes, você pode prevenir, você pode nunca chegar a ter uma ferida com o cuidado especializado da podiatria clínica. E caso tenha, por menor que ela seja, procure um cuidado especializado para prevenir danos maiores. Para quem não segue a Curai aí, qual é o @ da Curai para todo mundo começar a seguir aí e acompanhar o seu dia a dia? Pois é, Curai Clínica, _, e agora eu quero falar até para os profissionais que nós temos cursos de formação para enfermeiros dermatoterapeutas, né, que desejam transformar vidas, tratar pessoas com feridas. Nós estamos com cursos abertos, só procurar lá no nosso feed, no link que está na bio, e aí a gente conversa, você vê qual o curso que mais se encaixa para a sua realidade. A gente quer cada vez mais levar assistência especializada a pessoas com feridas. Isso aí. Então, para quem quer
se profissionalizar, tá aí já vendendo o curso. Parabéns por... Aproveitando a oportunidade. Lógico. Pessoal, gratidão por vocês terem assistido até agora e muito obrigado, doutora. E já está convidado aí para um próximo bate-papo aí, se Deus quiser. Coisa boa, Cleiton. Nós que agradecemos. Agradecemos desde já a parceria com a Vigo. Acho que a Vigo veio transformar em relação à tecnologia. Nós era tudo no papelzinho, anotado, e fomos crescendo e houve essa demanda, esse pedido, né? A Curaí é outra hoje e logo, logo com essa repaginada vai vir com muita novidade com essa parceria que nós formamos com a Vigo. Bacana, muito obrigado aí pelo depoimento, viu? Pessoal, até a próxima, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau.